Boa tarde a todos. Não só um prazer estar participando dessa atividade coletiva nossa, como poder falar um pouco do Brasil Sem Miséria e da experiência brasileira. Mas antes queria cumprimentar nosso coordenador, Jorge Chediek, parceiro, querido amigo, cumprimentar e agradecer a presença de Margaret Grosch, economista-chefe de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, já tem participado conosco de várias atividades e debates sobre pobreza. Agradecer também a presença da professora Nora Lustig e do meu querido amigo camarada Emir Sader. Senhoras e senhores, eu vou, de fato, fazer um esforço, vou pedir que o pessoal me ajude a controlar o tempo. E, na verdade, não vou falar só sobre o Brasil Sem Miséria. A minha ideia é apresentar a estratégia do governo brasileiro de combate à fome, à pobreza e às desigualdades ao longo desses 12 anos. Portanto, vou me estender um pouco mais para além do período da presidenta Dilma, pegando todo o período do presidente Lula e da presidenta Dilma. Pretendo destacar as principais questões trabalhadas ao longo desses 12 anos, destacar algumas inflexões que nós fizemos ao construir a agenda do Brasil Sem Miséria e deixar para os debates as principais reflexões acerca dos desafios para o futuro. Bom, acho que a primeira grande questão é que, de fato, o Brasil conseguiu reduzir a fome e a pobreza ao longo desses 12 anos, e muita gente acha que isso se deveu ao Bolsa Família. Vocês sabem que nós acabamos de sair de um período de intenso debate eleitoral, e o Bolsa Família acabou sendo o centro, esteve no centro desse debate, e muita gente acaba atribuindo aos nossos sucessos na política de combate à fome e à pobreza ao Bolsa Família. Mas o Bolsa Família não é o único responsável por essa trajetória de sucesso. Eu diria que o Bolsa Família faz parte de um modelo de desenvolvimento econômico que tem na inclusão social uma de suas questões fundamentais, fundantes. Então, quando a gente fala do modelo de desenvolvimento econômico no Brasil, eu acho que não dá para separar a questão econômica da questão social. O econômico e o social caminham juntos, o Bolsa Família é uma parte deles, então eu queria rapidamente passar por alguns elementos que constituíram isso que a gente chama de política de desenvolvimento inclusivo no Brasil, para além do Bolsa Família. E, nesse caso, antes queria mostrar aqui, quando a gente fala da redução da pobreza e da renda, um gráfico mostrando a redução da pobreza e da fome. Eu acho que um principal gráfico que mostra isso é o quanto cresceu a renda no Brasil nesses últimos 12 anos. Nós podemos observar que a renda cresceu para todos. Então, todos os brasileiros tiveram um aumento de renda. Essa é a renda média anual, certo? Em 12 anos. Mas a renda dos mais pobres, se a gente dividir a população brasileira em 5 partes, a renda dos mais pobres, dos 20% mais pobres, cresceu bem acima da média nacional e acima, principalmente, dos 20% mais ricos. Então, eu queria rapidamente falar das 4 questões que, na minha opinião, mais contribuíram para que a gente tivesse esse desempenho da melhoria da renda da população pobre, para além do Bolsa Família. Eu acho que tem um conjunto de ações, não dá para a gente destacar, só foram essas. Eu vou levantar 4 das principais questões que justificam a gente ter tido um aumento de renda nessa proporção para a população mais pobre. O primeiro deles o aumento do salário mínimo. Nós tivemos um aumento real do salário mínimo, portanto, um aumento acima da inflação de 72% nesses 12 anos. A segunda questão é o aumento dos empregos formais. Houve um esforço de política nacional para a formalização de empregos no Brasil, quer dizer, os empregos cresceram, todos formais e informais, mas houve um esforço grande de modificação na legislação e de estímulo e de incentivo para que a gente tivesse tido um aumento dos empregos formais. Nós tivemos mais de quase 21 milhões de empregos criados dentro de uma rede de proteção social no Brasil nesses 12 anos.
Um terceiro elemento que eu acho que é importante destacar é o fortalecimento da agricultura familiar. A renda da agricultura familiar no Brasil, né, agricultores familiares, assentados, população extrativista, cresceu 52% acima da inflação também nesses 12 anos. Na verdade, aqui o dado é de 11 anos. São várias políticas combinadas que permitiram essa melhoria no desempenho da agricultura familiar e na produção, consequente produção de alimentos no Brasil. Aqui eu estou destacando alguns deles, que é a ampliação do crédito, que hoje está em mais de 20 bilhões ao ano, a construção do Luz para Todos, que, para além de uma estratégia de construção de cidadania e direito na população rural no Brasil, viabilizou também uma melhoria do desempenho econômico dessas famílias, né? São 15 milhões de pessoas, são mais de 3 milhões de ligações feitas para famílias que praticamente estavam na Idade Média, em 2003, e são 15 milhões de pessoas beneficiadas com esse programa. E as políticas de compras públicas, em especial a compra de merenda escolar, comprando diretamente da agricultura familiar, isso teve um impacto bem importante, além de outras compras. E, por fim, o Bolsa Família. Quando eu falo do programa de... né, antes de falar um pouco do Bolsa Família, quando a gente fala de um modelo de desenvolvimento econômico inclusivo, eu quis ressaltar isso, porque eu acho que nós, quando falamos da agenda social, sempre se pensa na questão de justiça social, né, e reparação, e acesso a bens e serviços para a população. Eu acho que, na nossa agenda, a questão social ela teve um imperativo de justiça social, de levar direito e cidadania para a população, mas também tem todo um aspecto do modelo de desenvolvimento econômico. O Brasil hoje vive taxas de desemprego as mais baixas da sua história. Nós temos uma taxa de desemprego que está em menos de 5%, 4,9%. O Brasil precisa de trabalhadores, precisa de contar com todos os brasileiros, não só incluídos do ponto de vista econômico e produtivo, mas também garantindo que a gente dinamize nosso mercado interno. Então, acho que é uma ação que envolve tanto a agenda social quanto econômica de fato. E aí, partindo aí sim para a agenda social propriamente dito, acho que é importante destacar o seguinte. Primeiro, é a primeira vez, quando se construiu o Bolsa Família, que nós temos vários atores que trabalharam nessa agenda desde o início, está aqui a Lúcia Modesto, tantos outros colegas, está aqui o Luiz Henrique Paiva, que hoje é o secretário nacional de renda, e os colegas do MDS, agradecer a parceria e contribuição de todos. Quando o Bolsa Família foi criado, é a primeira vez que se tem, de fato, no Brasil, uma política construída, claramente voltada ao combate à pobreza. Com o Bolsa Família, a gente acabou tendo um conjunto de outras conquistas, mas ele é desenhado como política de combate à pobreza. É a primeira vez que a gente consegue construir isso e, obviamente, que, ao longo da sua história, o Bolsa Família veio sendo transformado. Então, falei das 4 coisas, deixa eu seguir aqui, que senão o pessoal vai se perder. O Bolsa Família é importante destacar, porque nós temos também colegas que não são brasileiros, é importante destacar que o Bolsa Família ele não pretendeu, em nenhum momento da sua história, substituir a rede de proteção social no Brasil. O Bolsa Família não foi criado para substituir pensões, aposentadorias, direitos assistenciais, seja para pessoas com deficiência, seja para idosos pobres. Portanto, o Bolsa Família, na verdade, ele vem completar a rede de proteção social no Brasil, que não chegava justamente nas famílias jovens com crianças. Então, a gente tinha uma ampla cobertura para idosos, pessoas com deficiências, já bem construída a partir da Constituição, principalmente a partir da Constituição de 88, mas as famílias jovens eram as mais desprotegidas, em especial as nossas crianças. Só para se ter um dado, né, hoje nós estamos em 14 milhões de famílias, 42% das pessoas do Bolsa Família têm menos de 14 anos de idade. Portanto, é uma vitória que quase metade desses brasileiros possam estar hoje cobertos, pobres, possam ter hoje uma cobertura de proteção social e, com isso, não trabalhem. Então, rapidamente, alguns dos elementos que organizaram o Bolsa Família. O Bolsa Família é voltado para famílias pobres e extremamente pobres. É um programa de transferência de renda condicionado às famílias para manter esse benefício. Elas têm como contrapartida garantir que as crianças frequentem a escola.
Esse sistema de frequência é um sistema bastante desenvolvido, feito pelo Ministério da Educação, e que eles tenham frequência também e acompanhamento médico. Né? É muito comum nos programas de transferência de renda condicionados, que a gente defende muito fortemente que sejam assim, que a questão da condicionalidade seja uma questão só de contrapartida. No caso do Brasil, mais do que uma contrapartida, o Bolsa Família acabou sendo uma grande rede de garantir que essas pessoas tenham acesso aos serviços públicos, porque, de certa forma, ele forçou que os serviços públicos pudessem ter, de saúde e educação, tivessem chegado a essas famílias. Como eu disse, chega a 14 milhões de famílias, isso representa 50 milhões de pessoas, e eu gostaria de destacar 3 elementos que eu acho que são chaves do sucesso do Bolsa Família. A gente sempre destaca isso quando está falando em eventos internacionais, e que eu acho que, de certa forma, são um legado do Bolsa Família para o que a gente construiu no momento posterior, que foi o Brasil Sem Miséria. Os nossos programas, para conseguir chegar em milhões, ter abrangência nacional, chegar em todo o território nacional, eles têm que ser simples. Muitas vezes a gente organiza programas ideais com alta complexidade e eles não conseguem ser replicados, não conseguem chegar num país tão diverso como o Brasil e tão diverso quanto outros países que têm milhões de pobres. O Bolsa Família precisava funcionar e funcionou na Amazônia, em São Paulo, no litoral, para populações tão diferenciadas. Então, acho que esse legado da simplicidade é um legado que a gente acabou usando. Por quê? Porque os programas têm que ter escala e impacto, e, para isso, eles têm que ser simples. Então, acho que essa é uma das questões que a gente tinha que reter para um debate, quando for fazer esse debate, né, usando a experiência brasileira. Muitas vezes não dá para a gente pegar o desenho que é feito num programa aqui, mas eu acho que esse princípio da simplicidade ele tem que ser mantido. Por que o programa é simples? Então, primeira grande questão, que ele é pago diretamente às famílias, que é outra coisa que a gente defende, que seja dinheiro para as famílias. Isso não só facilita toda a operação, né, evita que você fique tutelando a família, passando uma cesta básica e dizendo o que essa família tem que consumir. Ela é livre para usar esse dinheiro como bem entender, e tem usado corretamente por todas as nossas pesquisas. A gente usa o Sistema Financeiro Nacional garantindo transparência e controle. Esse dinheiro sai do governo federal e vai diretamente para as famílias, usando um sistema que já existia, que é o Sistema Caixa. Esse programa ele foi montado preferencialmente, é a mulher, né, que tem o cartão, a propriedade, a posse do cartão, está preferencialmente com as mulheres. Isso também é uma tecnologia social que a gente recomenda bastante quando se tratam de ações voltadas para chegar nas crianças, né, que é aquela história, a prioridade número 1 da mãe é o filho, a 2 é o filho, 3 é o filho, 4 é o filho. Portanto, a gente garante onde a gente mais queria chegar com o Bolsa Família, que é chegar e garantir, né, não só alívio à pobreza, mas educação e saúde para as nossas crianças. Uma quarta questão que eu acho que é importante, antes de falar do cadastro único, é que, no Brasil, a gente usou as redes existentes. Isso facilita, a gente usou a rede de saúde, a rede de educação, a rede pré-existente de assistência social para montar o cadastro único. Isso também nos garantiu que o programa pudesse rapidamente chegar em milhões de brasileiros, e a gente não constituiu uma nova burocracia, o que teria sido caro para o Brasil, caro para o programa, e a relação custo-benefício ia se deteriorando cada vez mais. Então, nós nos baseamos nas redes já existentes, que é uma outra coisa que, em podendo acontecer, também eu acho que é bastante recomendável, né? Uma quarta questão que eu acho que é importante, né, aí não tem a ver com a simplicidade, e que eu acho que também é um segredo para o sucesso de programas sociais, é que este programa seja prioridade do governo. Não tem como um programa social ser bem-sucedido se ele não for prioridade do ponto de vista orçamentário. Só tem um jeito das políticas públicas chegarem aos pobres. O pobre está no orçamento. Então, muitas vezes a gente recebe pessoas de outros países, as pessoas falam: como é a sua briga com o ministro da Fazenda? Não tem briga com o ministro da Fazenda. Por quê? Porque essa é prioridade do ministro da Fazenda, da presidente, do conjunto do governo, dos vários ministérios que nos apoiam na construção das políticas sociais, em especial do Bolsa Família e do Brasil Sem Miséria. Então, essa questão, né, de ser meta do presidente da República, eu diria que é, talvez, a questão mais estratégica do ponto de vista das chaves do sucesso. Quando o presidente Lula assumiu,
ele colocou como lema do seu governo acabar com a fome. Quando a presidenta Dilma assumiu, o lema do seu governo foi acabar com a miséria, e isso conduz e organiza o conjunto do governo, e eu acho que é uma das questões mais importantes para que a gente, de fato, possa, né, ter o governo todo envolvido numa ação que não pode ser uma ação de um único ministério, como é o combate à pobreza. Bom, e aí eu já tinha comentado, sem ter escala, os programas não conseguem ter sucesso. Bom, não vou falar do Bolsa Família, que já é bastante conhecido por todos. Quem tiver mais interesse, vocês sabem que a gente está distribuindo material. O material do Bolsa Família está disponível no site do WWP. Né? O Bolsa Família tem 12 anos já, portanto, tem vasta estatística que dá sustentação ao conjunto do debate que vem sendo feito, tanto para desconstituir os vários mitos sobre a pobreza, que, infelizmente, não são mitos que sobrevivem só no Brasil, né? O mito de que o pobre é leniente, é pobre porque não trabalha, não é verdade. A população pobre no Brasil trabalha, nós temos dados e estatísticas, quem tiver interesse tem nesse nosso livro que nós estamos disponibilizando. Que a população gasta mal também não é verdade, que as mulheres pobres têm filho por interesse para garantir mais Bolsa Família, que também não é verdade. E tem os dados todos mostrando os benefícios todos que o Bolsa Família trouxe, para além de derrubar os mitos, principalmente na área de educação e de saúde. Nós temos dados interessantíssimos mostrando a redução da mortalidade infantil. No caso da desnutrição, a redução da mortalidade infantil da desnutrição chega a 56%, 58%. A redução da mortalidade infantil causada por diarreia a 46%. Dados de que as nossas crianças não só estão na escola, como hoje conseguem ter um desempenho no mesmo patamar das demais crianças na rede pública nacional. Portanto, dados todos corroborando o esforço que vem sendo feito pelo país e que nos ajudou muito no combate à fome, à desnutrição infantil, à melhoria do conjunto dos indicadores para a população pobre. Graças ao Bolsa Família e a essa trajetória de 8 anos de sucesso, nós podemos construir o que eu diria que é o Bolsa Família 2.0, ou a nossa agenda de combate à pobreza, né, num nível superior. A gente não teria condições de ter montado o Brasil Sem Miséria no começo do governo da presidenta Dilma, se a gente não tivesse esses 8 anos de construção do Bolsa Família. É sob a base do Bolsa Família que nós organizamos o conjunto das nossas ações. Por quê? Porque, ao longo desses 8 anos do governo do presidente Lula, nós conseguimos construir o cadastro único, buscar informações acerca desta população. Não são informações de pesquisa, são informações sobre as pessoas do cadastro, são indivíduos, são famílias. A partir do cadastro único, nós temos acesso a um conjunto de informações, não só quem são, nível de escolaridade de todos os membros, quem está na escola, os adultos que não estão, onde trabalham, como é a casa, né, e um conjunto de informações hoje cada vez mais diversificada, né, a partir do que a gente já caminhou, com públicos específicos, se é agricultor familiar, se é cigano, é população quilombola. Portanto, uma riqueza gigantesca de dados sobre cada uma dessas famílias. Com base nessa história de construção, foi possível construir uma agenda que é uma agenda que avança para além das questões do Bolsa Família. Agora, é importante também, que é o Brasil Sem Miséria. É importante também registrar que, quando a gente começou a trabalhar com o Brasil Sem Miséria, nós já tínhamos 8 anos de história. 8 anos onde o país cresceu, o país gerou milhões de empregos, a renda da população havia melhorado, milhões de brasileiros tinham já saído da extrema pobreza. Portanto, aqueles que, mesmo depois de 8 anos do governo do presidente Lula, se mantinham na situação de extrema pobreza, eram aqueles brasileiros com maior nível de dificuldade, maior fragilidade, maior vulnerabilidade, que são aqueles que, não, mesmo com os 8 anos, né, de crescimento do país, de avanço, de melhorias, né, por conta, inclusive, desse passivo que carregavam, eram os que concentravam o maior número de analfabetos nas casas, eram os que menos acesso a crédito tinham tido, eram os que menos acesso a oportunidades tinham tido, e, portanto, permaneciam na pobreza, mesmo depois de 8 anos de crescimento, geração de emprego e geração de renda. É o que nós chamamos
ficou para ser trabalhado na agenda do Brasil Sem Miséria o que a gente chama do núcleo duro da pobreza. Então, é uma taxa de analfabetismo altíssima e algumas das características que depois, quando a gente for discutir os indicadores multidimensionais, eu queria voltar a essa tela e mostrar como está o Brasil, né, como está essa população específica que era o núcleo duro da pobreza quando o Brasil Sem Miséria começou. Quem eram os brasileiros em 2011? Os brasileiros em situação de miséria, em situação de extrema pobreza, em 2011. 71% deles negros e negras, pardos, 60% na região Nordeste, mais 17% na região Norte e 40% de crianças e adolescentes. Portanto, a pobreza tinha cor, tinha idade, a pobreza se concentrava entre as crianças e se concentrava numa determinada região no Brasil, principalmente no Nordeste, mas também no Norte. Então, nós montamos o Plano Brasil Sem Miséria olhando estas características e tentando trabalhar com essa agenda do cadastro único que eu já tinha comentado. Hoje, o cadastro único, acabei antecipando um pouco dessa agenda, o cadastro único não só tem informações várias de cada uma dessas milhões de famílias que recebem o Bolsa Família hoje, 14 milhões de famílias, tem informações sobre um grupo um pouco maior, porque o cadastro único chega em mais famílias pobres, extremamente pobres, e até meio salário mínimo. Então, nós temos informação também de um espectro maior de uma população de baixa renda no Brasil. E hoje, graças a esse esforço do conjunto dos ministérios, nós temos no cadastro único a porta de entrada para a população de baixa renda de um conjunto de políticas públicas, desde habitação de baixa renda, cursos de qualificação profissional, acesso a políticas públicas dos municípios, dos governos estaduais, não só do governo federal, programa de cisternas. Depois eu vou rapidamente falar sobre cada um deles. Então, passando rapidamente a essa ideia que sempre esteve presente no Plano Brasil Sem Miséria, desde a sua origem, que o plano seria multidimensional. Aqui eu acho que, como essa é uma das agendas principais, a gente teve a oportunidade de fazer um debate hoje pela manhã sobre a questão multidimensional, eu queria já partir para uma discussão, de certa forma, provocando aqui a nossa audiência e a mesa, que nós sempre pensamos o Plano Brasil Sem Miséria de forma multidimensional. Nunca o Plano Brasil Sem Miséria foi pensado como um plano que somente considerasse renda, mas ele é um plano de ação multidimensional. Quando nós fomos construir o plano, nós fizemos uma opção. Para a escolha do público, para organizar o público, nós usaríamos um critério unidimensional, que seria a renda. Então, a escolha do público, nós escolhemos uma linha, arbitramos uma linha, que é uma linha de renda, naquele princípio, que é o princípio do quê? Criar um ambiente onde simplifique. Imagina nós tentando construir um plano multidimensional para milhões e milhões de brasileiros a partir de um diagnóstico multidimensional com visitas de casa em casa. A gente até hoje ia estar visitando essas famílias e não tinha começado o plano. Então, nossa opção foi, vamos ter um recorte de renda, um recorte de escolha e eleger o público do ponto de vista da renda. Isso vocês vão ver que não vale para todos os programas. Muitos dos nossos programas nós estamos focando, olhando os mais pobres, mas os cursos, por exemplo, de qualificação profissional e um conjunto de outras ações são ofertadas para um público de baixa renda e não exclusivamente para a população extremamente pobre. Então, ele é um plano de ação que tem uma preocupação grande em chegar na população extremamente pobre, mas o conjunto das suas ações também chega numa população mais larga, de baixa renda, até meio salário mínimo, em especial envolvendo o cadastro único. Então, nós temos uma linha de extrema pobreza no Brasil, que é a de $1,25. Quando o plano foi criado, eram R$70. Essa linha é uma linha que organiza o plano, elege o público para o plano, mas o plano, a oferta e a ação é multidimensional. É como se nós disséssemos, a pessoa é pobre de renda, então, muito provavelmente, ela é pobre de um conjunto de outras coisas. Então, para que eu vou ficar identificando se ela é pobre de renda para ver se ela é pobre das outras coisas também? Vamos partir do princípio de que, se ela é pobre de renda, ela é pobre de todas as outras coisas e vamos agir
imediatamente, porque nós não podemos mais perder tempo. Então, estamos ofertando para o conjunto dessas famílias extremamente pobres o conjunto das nossas políticas multidimensionais. Não só as ações de renda, as ações de inclusão produtiva e as ações de acesso a serviços públicos. Então, a nossa ideia é ter o cadastro único, que é o nosso grande mapa da pobreza, e garantir que as famílias tenham não só melhoria de renda, mas melhorem seu bem-estar, sua condição de cidadão, né? Melhore a sua inserção social, né? Melhore seu acesso a direitos e assim por diante. Então, como levar condições, capacidades, aumentar as oportunidades dessas famílias, foram as questões que nós nos colocamos no início do plano. Para isso, nós organizamos 18 ministérios, mais de 100 diferentes ações que são ofertadas para esse público, né, essa população abaixo de $1,25. Então, rapidamente, vou falar sobre cada uma dessas ações. Então, o plano é multidimensional, como eu disse, mas a linha de renda é uma linha unidimensional, mas ela não organiza o plano, ela organiza o público. É importante, quando a gente fala das ações de renda, o Bolsa Família foi o principal vetor de organização das políticas de renda do Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria, na verdade, o ministro Marcelo Neri até comentou isso hoje de manhã, ele modificou o Plano Brasil Sem Miséria. Modificou como? Modificou o Bolsa Família. O Bolsa Família antes era um valor fixo, dado para cada família em situação de pobreza e extrema pobreza, proporcional ao número de pessoas da família. Com o Brasil Sem Miséria, nós fizemos o Bolsa Família variar de forma que nenhuma pessoa, né, família ou pessoa, a conta é per capita, mas se pegasse a renda da família, né, dividisse pelo número de membros da família, per capita, cada membro tinha direito a ter $1,25 por dia. Portanto, o Bolsa Família passou a variar segundo a severidade da pobreza. A gente preencheu o hiato de forma que o Bolsa Família não só passou a ser uma variável, né, que dependia da severidade da pobreza, como nós passamos a ter, digamos, o melhor resultado, que é tirar todo mundo que estava do Bolsa Família, saiu da pobreza, ao menor custo fiscal, porque a gente conseguiu equalizar, né, diferentes valores para garantir que todo mundo ganhasse, no mínimo, $1,25 por dia. Essa é a primeira grande inflexão que foi feita nas ações do Brasil Sem Miséria com relação ao que existia de políticas públicas no governo do presidente Lula, que é garantir que todas as famílias dentro do Bolsa Família saíssem da linha de extrema pobreza, afora a própria constituição de uma linha de extrema pobreza. Então, não existe, né, a partir da constituição dessa parcela variável, não existe mais nenhum brasileiro dentro do Bolsa Família que esteja em situação de extrema pobreza. Por isso que a gente diz que conseguimos tirar 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza dentro do governo da presidenta Dilma, e o valor do benefício aumentou de R$ 107 para R$ 242. Em termos nominais, isso representou um aumento para a extrema pobreza de 84% acima da inflação. É difícil ter algum outro indicador que tenha, nesse período, tido um aumento tão significativo, né? E é por isso que a gente pode dizer que hoje se mantém fora da extrema pobreza, graças ao Bolsa Família, 36 milhões de brasileiros. Ou, dizendo de outro jeito, se o Bolsa Família deixasse de existir, 36 milhões de brasileiros voltariam à extrema pobreza. Essa simplificação, que 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, não é verdade. Na verdade, saíram muito mais, porque tem muito mais gente que saiu da extrema pobreza sem estar nessa conta do Bolsa Família. São as pessoas que estavam no Bolsa Família e já saíram, pessoas que saíram da extrema pobreza e nem passaram pelo Bolsa Família por conta de um conjunto de outras políticas, mas, para simplificar, esse número acabou pegando, então virou o grande número que nós trabalhamos. E existem ainda brasileiros em situação de extrema pobreza que, hoje, no Brasil, quem são aqueles? Aqueles que não estão no Bolsa Família. Já existiam no começo do governo da presidenta Dilma, e nós, para isso, criamos uma nova política, que eu diria que é a segunda grande modificação nas políticas de combate à pobreza que nós fizemos no Brasil, e ela, eu acho que realmente ela merecia ter um destaque especial, que é o que a gente está chamando de busca
ativa. Nós estamos partindo de qual princípio? Essa população que, mesmo depois de 8 anos de crescimento do país, de geração de emprego, se manteve na extrema pobreza, que são os brasileiros mais vulneráveis, que são os brasileiros mais excluídos, são também os que têm mais dificuldade de ter acesso à informação, são os que têm mais dificuldade de chegar no setor público e são aqueles que muitas vezes têm que ser buscados. Então, nós invertemos o vetor da responsabilidade. Não basta mais para esses brasileiros dizer criamos o Brasil Sem Miséria, o Brasil Sem Miséria está aqui, quem quiser que nos procure que vai sair da extrema pobreza. Não. Agora, a responsabilidade de tirar a população da extrema pobreza é do Estado brasileiro. Nós trouxemos para nós a responsabilidade não só de levar o Bolsa Família, de colocá-los no cadastro único, mas garantir acesso a um conjunto de outras políticas, e isso está em pleno andamento, é o que a gente chama de busca ativa. Agora passou a ser responsabilidade do Estado localizar essas famílias, cadastrá-las, garantir que elas tenham acesso à renda e garantir que, a partir daí, elas entrem nesse grande planejamento, que é um planejamento de garantir acesso a direitos, à cidadania, à oportunidade para essa população. No nosso governo, nós, ao longo desses 4 anos, nós conseguimos localizar 1.300.000 famílias, né? Estimamos que ainda existam 150.000 famílias que precisem ser localizadas. Obviamente que tem um processo, que é um processo que a gente imagina agora que vai continuar e que será contínuo daqui para frente. Ele não vai ter mais essa dimensão que teve no primeiro momento, mas ele continuará, né, garantindo que as famílias tenham acesso a outras políticas. Então, busca ativa também vai começar a funcionar para um conjunto das ações. Antes de passar para a agenda, aqui alguns exemplos, a gente está buscando essas famílias nos grandes centros, mas também na Amazônia, através de mutirões. Nós distribuímos lancha para a nossa rede de assistência social, né, construímos um novo desenho para as equipes de assistência social, que são as equipes volantes, que vão atrás dessas famílias, né, não só para cadastrá-las, mas também para levar o serviço de assistência social, que no Brasil tem esse caráter universal, mas que nós temos toda essa preocupação com o público vulnerável. É importante registrar o seguinte, eu vou passar muito rapidamente, porque é óbvio que eu não vou falar das 100 ações, vou falar de pouquíssimas delas, só a título de exemplo. Mas a primeira, eu acho que a grande questão que a presidente sempre coloca é que cada vez que a gente atinge uma meta, na verdade, nós temos que considerar que essa meta é só um começo. Então, tiramos 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza com o Plano Brasil Sem Miséria, mas isso é só um começo. E todas as metas que nós estabelecemos no dia 2 de junho de 2011, ao lançar o Plano Brasil Sem Miséria, todas as metas foram cumpridas antes do prazo. A última meta que não tinha sido ainda cumprida, lembrando que o Plano Brasil Sem Miséria tem prazo até dezembro de 2014, portanto, teoricamente, a gente teria 1 mês e meio ainda de trabalho, né, Tiago? Mas nós já entregamos todas as nossas metas. A última que restava ainda, né, era a meta de cisternas, que nós entregamos as 750.000 cisternas o mês passado. Portanto, todas as nossas metas foram cumpridas antes do prazo e a maioria delas nós extrapolamos o que tinham sido as metas estabelecidas, não porque elas fossem metas pouco ousadas. Eram metas muito ousadas, mas nós construímos um sistema de monitoramento, através da sala de monitoramento, de parceria, de articulação interministerial, que deu um resultado muito positivo. Isso eu acho que é uma outra questão que tem que ficar como legado, que é o trabalho intersetorial, que é uma coordenação integrada das ações voltadas à população pobre e que é ter metas claras e garantir que elas sejam executadas através de uma política de monitoramento, né, meta por meta e das ações como um todo. Então, eu vou falar muito rapidamente, porque eu já estourei o prazo desse ponto onde eu deveria estar, falar da terceira grande inflexão, falei da questão, né, de cobrir o hiato de renda, falei da própria questão da universalização, né, quer dizer, todos os brasileiros, agora nós que são pobres, têm direito ao Bolsa Família. Agora, a terceira inflexão, que eu acho que é importante, do Brasil Sem Miséria, avançando na política de superação da pobreza, é a agenda da inclusão produtiva. É óbvio que ela já existia no governo com um conjunto de ações, mas passou a ser uma ação determinante dentro do Plano Brasil Sem Miséria, que os adultos
passassem a ter acesso a um conjunto de oportunidades. Eu vou rapidamente destacar que eu acho que foi com maior volume, né, de ação, que é uma ação nova, também criada dentro do governo da presidenta Dilma, que são os cursos de qualificação profissional. A meta que nós tínhamos era levar 1 milhão de brasileiros de baixa renda a cursos de qualificação profissional de alta qualidade, inclusive porque o Brasil precisa aumentar a sua produtividade. O Brasil hoje tem gargalos importantes de falta de mão de obra em vários setores, principalmente para a população, empregos que poderiam estar sendo ocupados pela população de baixa renda e que, por falta de qualificação, eles acabavam não tendo acesso. Então, vou falar do Pronatec. Nós chegamos, a meta era 1 milhão de brasileiros, nós chegamos a 1,5 milhão de brasileiros, né, de baixa renda em curso de qualificação profissional. Ofertamos microcréditos, são 3,6 milhões de operações, mais de 400 mil microempreendedores. Então, se a gente imaginar que cada um desses é um adulto numa família, dá para vocês terem uma dimensão de quantas pessoas acabaram sendo envolvidas em ações de qualificação, em ações de acesso a microcrédito, de empreendedorismo. Na área rural também, né, quase 300 mil famílias, né, pobres, extremamente pobres, no campo, passaram a ter assistência técnica, acesso a recursos, acesso a insumos, melhorando aí sua rota, né, para aumentar a sua produção, aumentar a produção de alimentos e se inserir no mercado. E, por fim, rapidamente, eu já tinha falado das cisternas, com a ação de cisternas de acesso à água para a população no semiárido nordestino. Nós fizemos, no governo da presidenta Dilma, 750 mil cisternas numa área, num território que corresponde aí a 4 vezes o território do Reino Unido, só para as pessoas terem uma ideia de que não são, além de serem cisternas isoladas, né, de difícil execução, porque são dispersas no campo, né, nós conseguimos executá-las somando com as cisternas que tínhamos feito no governo do presidente Lula. Chegamos a 1 milhão e quase 1 milhão e 100 mil cisternas. Isso representa 27 bilhões de litros de capacidade de armazenação democrática da água de uma parcela da população brasileira que muitas vezes não tinha acesso às fontes, aos rios, porque tinham que passar por propriedade, não tinham esse acesso à água de forma democrática, além de ter que andar quilômetros e quilômetros, né, para poder conseguir um balde d'água para passar o seu dia. Aqui, com relação ao acesso a serviços, eu queria destacar uma questão que eu acho que é fundamental, mais conceitual, passando menos pelo conjunto de dados, que é o seguinte: no Brasil, nós não só lutamos para construir serviços públicos universais, em especial saúde, educação e assistência, lutamos e temos como meta garantir e manter a universalização das políticas públicas. Isso é compromisso nosso, é dispositivo constitucional e é compromisso desse governo, mas nós acabamos chegando à conclusão, na agenda do Brasil Sem Miséria, que toda vez que a gente entra num processo de buscar universalização, né, os últimos a terem acesso a esses serviços universais são os mais pobres. Então, você chega a 90% da população com acesso à saúde. Quem são os 10% que não tiveram acesso ainda? Os mais pobres, os mais distantes, os mais isolados, os mais excluídos, os mais vulneráveis, que deveriam ter sido os primeiros a acessar esses serviços. Então, para garantir, de fato, que esses serviços sejam serviços universais, nós precisamos de uma estratégia diferenciada, onde essa população que está distante, que está isolada, que não tem acesso à informação, que não tem acesso ao conjunto dos seus direitos, possa ter um caminho diferenciado para ter acesso aos mesmos serviços que os demais brasileiros. Então, nós passamos a construir, eu até disse para o emissário que eu ia usar uma palavra de provocação, aí, que dentro da universalização, nós estamos trabalhando com a hiperfocalização para garantir o quê? A verdadeira universalização de serviços para aqueles que são mais pobres. Através do quê? Então, nós não estamos discutindo aquele velho debate focalização versus universalização. Nós queremos universalizar. A universalização implica em garantir um caminho diferente para os mais pobres. Ou isto não acontecerá, ao menos no curto prazo. Nós temos um passivo enorme nesse país. Então, nós estamos trabalhando, como é o caso de cisterna, com lista de nome. No caso do Luz para Todos, com lista de nome. No caso das creches, nós estamos
pagando mais para que as vagas abertas para crianças de 0 a 4 anos sejam ofertadas para crianças de baixa renda do Bolsa Família. Não para romper o critério da universalização, porque esse critério é mantido pelo MEC. As vagas ofertadas pela área de educação e pelo sistema de educação são universais. Nós queremos estimular, inclusive, porque as vagas abertas para os mais pobres, em geral, são mais caras, são os mais distantes. Pegar o exemplo dos mais médicos, que eu acho que é o mais claro, né? Não tem dinheiro que fizesse os médicos irem para regiões distantes, onde a população não tinha acesso a um conjunto de bens e serviços, né? E muitas vezes não tinha acesso a um médico nenhuma vez por mês. Então, nós tivemos que construir uma agenda onde o mapa da pobreza pudesse encontrar um mapa de acesso aos serviços públicos, garantindo aí que a população de baixa renda tivesse acesso a não só às unidades básicas de saúde, mas que nelas tivesse profissionais qualificados, e com isso nós construímos o Mais Médicos, aqui o pessoal da saúde, que é nosso parceiro, e conosco construiu essa agenda. Então, são várias estratégias diferenciadas que permitiram que a gente não só tivesse levado vitaminas e nutrientes às nossas crianças, acesso à creche, aumento da merenda escolar e expansão dos serviços médicos nas áreas pobres, também a lista da população de baixa renda para acessar o Minha Casa Minha Vida, que é a habitação popular, e assim por diante. Então, agora, já estourei meu tempo completamente, mas, infelizmente, eu vou ter que entrar no multidimensional, né? Uma estratégia de inverter prioridade. Você fala o que você quer e depois você fala o que o pessoal quer ouvir, fora do tempo. Certo? Aqui, essa é a curva. Acontece assim, aqui. Assim. Toda vez que a gente quer falar de que a pobreza é multidimensional, o pessoal fala, e como que é a renda? Aí você fala da renda, as pessoas falam, mas como é o multidimensional? Então, eu vou falar dos dois. Né? Aqui tem a renda, né, da extrema pobreza no Brasil, ao longo desses últimos 12 anos. Essa foi a polêmica da última semana. Né? Essa renda é uma renda sem tratamento nenhum, que as pessoas diziam, a pobreza no Brasil cresceu. Como se a gente pudesse pegar um ponto numa curva, né, e dizer que... deixa eu ver, cadê meu ponto aqui? Pegar um ponto aqui na curva... Ops, não pega. Não pega aqui, desculpa. Vocês podem ver que, se fosse por essa lógica, também, entre 2006 e 2007, a gente poderia dizer que a pobreza no Brasil, a extrema pobreza no Brasil, tinha parado de cair. Na verdade, isso é um ponto na curva. Nós não acreditamos que não tem nenhum dado factual que justifique a pobreza no Brasil ter parado de cair, muito menos ter crescido. Essa flutuação é uma flutuação dentro da margem de erro. Né? Então, vocês observarem, né? Está 3,8, 3,8, portanto, é uma ampliação, é uma flutuação que, na nossa avaliação, está dentro da margem de erro, mas, a gente tem que olhar a tendência, mas nós também gostaríamos de poder discutir com os senhores, apesar de não ter tempo, nós vamos estar, no próximo período, publicando um paper sobre isso, mostrando que, se a gente fizesse um tratamento nessa agenda da pobreza, tirando as pessoas que têm renda zero, mas que não têm perfil de extremamente pobres, ou seja, aquelas pessoas que têm renda zero, mas têm nível superior, têm máquina de lavar roupa, têm acesso a um conjunto de bens, portanto, são pessoas que não tiveram renda naquele mês, mas que não podem ser consideradas extremamente pobres. A gente teria uma curva um pouco diferente, a gente fez ela aqui para trás. Mas, independente de qualquer coisa, na nossa avaliação, o Bolsa Família, nesse período, aumentou 20% real para os extremamente pobres, o salário mínimo aumentou, acima da inflação, e a taxa... Aí a geração de emprego para esse público de baixa renda continuou, né, acontecendo. Portanto, não justificaria a gente ter um aumento, né, uma flutuação que indicasse uma mudança de tendência. Na nossa avaliação, isso é um ponto que faz parte, é normal, não achamos que foi erro, mas achamos que, para a gente fazer qualquer avaliação, nós temos que olhar o conjunto da curva, o conjunto da tendência. Então, mostrada aqui a renda, vamos à agenda multidimensional. Nós fizemos 3 análises multidimensionais, a primeira dela usando os critérios e o modelo do PNUD, que não trabalha com renda, trabalha somente com um conjunto de 9 dimensões, né, envolvendo mortalidade infantil,
né, educação, né, de crianças, acesso a bens, a veículos e assim por diante, vocês veem que a tendência é uma tendência de queda, mesmo que a gente não considere a renda, né, então, teria caído, segundo esse critério, a evolução da pobreza crônica, lembrando que aqui a gente está tratando de pobreza e não de extrema pobreza, portanto, nós estamos com esse nível de pobreza, que é o dobro, né, não $1,25, mas $2,50. Saímos de 6,6 e fomos para 2,8. Se a gente pegar a extrema pobreza, o valor chega a meio, né, Tiago? A meio. Quer dizer, a gente deixa de ter, inclusive, um indicador que possa ser refinado o suficiente para a gente avaliar. Agora, usando o dado também multidimensional da FAO, nós temos a alegria de poder participar desse evento hoje, já podendo comemorar que o Brasil saiu do mapa da fome. Esse também é um indicador multidimensional para avaliar desnutrição, que é uma das faces terríveis da pobreza. Nesse caso, eles consideram como quantidade de alimentos disponíveis, a renda da população, considerando vários fatores, e acesso à alimentação fora da escola, fora de casa, em especial merenda escolar. O indicador também é um indicador que segue a mesma sequência. Nós saímos de um patamar de quase 10% quando iniciou o governo do presidente Lula, e estamos hoje em 1,7%, uma redução de 82%. Hoje podemos comemorar no Brasil que já nasceu a primeira geração de crianças livre da fome na escola e, portanto, estamos construindo um outro país de fato, e é isso que eu acho que mais nos orgulha poder falar desse indicador. Então, o Brasil está fora do mapa da fome, e agora usando o indicador do Banco Mundial, num trabalho recentemente publicado pelo professor Calva e Ana Fruteiro e vários outros pesquisadores do banco, usando também um critério multidimensional. Nesse caso, é uma combinação de 7 dimensões, envolvendo educação, saneamento básico, acesso à água, eletricidade, habitação e acesso a bens, cruzando isso com um critério de renda. O banco trata desse aspecto como pobreza crônica, certamente a Margaret vai falar um pouco disso depois e, eventualmente, outros colegas. Nós fizemos o seguinte, nós fizemos a nossa própria conta usando o modelo do banco. Ele dá uma conta um pouquinho diferente da curva que o banco trabalha, certamente porque a gente tem algum diferencial no critério de inclusão das cisternas, né, pelo aquilo que a gente conseguiu testar recentemente, mas a ideia é o quê? O que pega a linha da pobreza crônica, olha essas várias dimensões, tenta fazer um mix combinado, olhando como se comportou a pobreza, não a extrema pobreza, a pobreza crônica no Brasil. Quem são os pobres crônicos? Aqueles que não têm renda abaixo de $2,50 e tem mais do que 3 privações nesses critérios que eu falei aqui. Olha a curva. Vai lá, Israel. Ixi, não, vou mostrar a curva depois. Vou mostrar como que se comportou aqui os bens rapidamente. Aqui é um dos critérios, pessoas, chefes de família sem instrução. Vocês vejam que a população melhorou o indicador para todo o Brasil. A curva em azul é o conjunto dos brasileiros, a curva em vermelho é a população, os 5% mais pobres no Brasil. Melhora para todo mundo, mas melhora muito mais para os mais pobres. Próximo, Israel. Vou passar rapidinho, depois vocês têm acesso à informação. Aqui, chefes de família com ensino fundamental completo, melhora para todo o Brasil, melhora muito mais para os mais pobres. Crianças de 6 a 14 anos, que já está praticamente universalizado no Brasil. Nossas crianças pobres estão no mesmo patamar hoje que o conjunto dos brasileiros, né, praticamente o dobro. Agora, acesso à rede de água canalizada, também melhora para o Brasil todo, melhora muito mais para a população pobre. Acesso à rede geral, considerando cisterna, poço, nascente, canalização, né, onde a população pobre também teve acesso muito maior. Aqui, esgotamento sanitário, que é talvez dos indicadores que a gente mais precisa melhorar para o conjunto dos brasileiros, mas também para a população pobre o aumento é muito maior. Energia elétrica, que o dado também já está praticamente universalizado, mas para a população pobre o crescimento, isso é um luz para todos que eu comentei com vocês, que já teve esse efeito fantástico. Certamente a curva daqui para frente vai ser uma curva menor à medida que a gente conseguir universalizar. E acesso à geladeira e freezer.
Isso aqui é um efeito já da ampliação da renda para a população pobre e acesso à telefonia celular, que também o dado é um espetáculo. Quando a gente mistura tudo isso com a agenda de renda, a gente cai. Esse é o dado de pobreza crônica calculado pelo banco, né? Cai de 7,3% para 1,4% da população. Esse é o calculado pelo MDS, seguindo a mesma metodologia. As duas curvas são praticamente idênticas, né? Cai de 8,3% para 1,1%. Eu queria, antes de terminar, mostrar para vocês esta mesma curva multidimensional aberta por aqueles 3 critérios que eu disse que caracterizavam a extrema pobreza e a pobreza crônica no Brasil. Que os dados realmente são espetaculares e eu acho que eles são reveladores do país que nós estamos construindo. Então, o primeiro deles. Essas são as curvas olhando o Brasil nas diferentes regiões. A curva em azul é o norte do país, que só começa em 2004 porque os dados eram coletados de forma diferente antes. Em vermelho é o nordeste. A pobreza crônica, do ponto de vista multidimensional, que no Brasil, vocês lembram, cai de 8,3% para 1,1%. No Nordeste, cai de 19,9% para 1,9%. Cai para o Brasil todo, aqui a curva em verde é o Sudeste, cai para o Sul, cai para o Centro-Oeste, mas a queda violentíssima é exatamente nas regiões onde concentrava a pobreza. Isso era um dos aspectos da desigualdade no Brasil, a pobreza se concentrar em 2 das regiões do país. Hoje, nós temos um país muito mais igual. Agora, olhando negros, pardos e brancos, a população negra concentrava, entre os negros, a pobreza era intensa, 12,6% dos negros eram extremamente pobres, hoje você tem 1,7%, caiu para os brancos também. Esse Brasil também, hoje, é um Brasil muito mais igual, e agora olhando a pobreza que se concentrava entre famílias que tinham crianças, você vê aquela curva azul, a superior, eram as famílias com crianças até 6 anos, aí com crianças, né, 15 anos, a vermelha e assim por diante, entre 7 e 15. Esse Brasil também hoje é um Brasil muito mais igual se a gente olhar a pobreza do ponto de vista multidimensional. Então, eu acho que a gente... a pobreza no Brasil, assim como outros colegas já haviam comentado antes, se a gente olhar a pobreza multidimensional, ela cai muito mais do que a própria pobreza de renda. Eu acho que essa é uma vitória de acesso, não só à renda, mas a bens, a direitos e à cidadania da população. Nós temos feito diálogos permanentes com os setores organizados da sociedade para que essa agenda seja uma agenda que continue. Eu acho que nós temos muitos desafios ainda pela frente, como disse a presidenta, o fim da miséria do ponto de vista regional, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de cor, do ponto de vista de famílias com crianças ou não, ela é só um começo, porque nós temos ainda uma longa agenda a trilhar para que o Brasil se torne um Brasil cada vez mais justo e mais igual. Mas, certamente, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que tudo que nós trilhamos só nos dá conta e só nos cria a obrigação de saber que nós temos condições de fazer muito mais. Quer dizer, quem fez tudo isso pode fazer muito mais e tem a obrigação de fazer muito mais. E eu acho que a outra grande questão é, sendo o Brasil um país tão desigual, um dos países mais desiguais do mundo, e tendo conquistado uma agenda tão bem-sucedida, só inspira a todos a acreditar que fazer o mesmo no mundo é possível. Muito obrigado. Desculpe pelo tempo.